Eu tenho certeza que você, como mestre de RPG, já construiu toda uma tensão, um momento épico de combate. Quando chegou na hora da batalha, pareceu mais que isso aqui. Por isso que hoje eu vou ensinar as minhas técnicas para deixar os combates de vocês muito mais dinâmicos e manter os jogadores engajados durante todo o combate. Eu comecei a jogar RPG bem novo e quando eu comecei a jogar, na verdade, a gente nem usava sistema de regras. Então eu criava uma história qualquer e a gente usava só um D20 no Google mesmo. Então a gente falava, sei lá, eu quero fazer uma pirueta, dar 3 giros e cortar o braço e a pessoa em 500 partes. Rolava um D20, se desse mais de 15, a gente fazia isso. Ou seja, regra nenhuma, completamente caótico e era muito divertido. Porque a gente podia exercitar nossa criatividade dentro do combate, não era só no momento de interação, de roleplay mesmo. Aí a gente decidiu que, ok, tá na hora da gente parar de jogar assim, vamos jogar de fato Dungeons and Dragons, né? Então a gente leu todas as regras, aprendeu a jogar o jogo, e no primeiro combate era bem mais chato. Porque aquela coisa que a gente tinha de criatividade, de poxa, eu quero pegar e dar uma pirueta, não existia mais, porque tu tem que rolar 522 dados para acontecer esse tipo de coisa. E então a gente começou a tentar incrementar algumas coisas para deixar o combate um pouco mais fantasioso, um pouco mais dinâmico. Então, por exemplo, quando algum jogador meu ia derrotar um inimigo de fato, ia dar o final blow, eu dizia, como você quer matar o inimigo? O jogador assim narra como ele iria derrotar aquele inimigo do jeito que ele quer. Mas ainda assim, quando tu pega um inimigo com muita vida, isso faz com que os jogadores tenham que ficar 1 hora de combate para no último golpe tu descrever o golpe como tu quer. Ainda assim é muito pouco para deixar eles engajados. Então eu comecei a fazer outra coisa. Antes dos jogadores rolarem seus dados, eles dizem o que eles querem fazer. Então não somente eu vou atacar. Eu vou tentar atacar, tentar desviar primeiro para dar um sidestep, então bater ele com a minha espada. Narrar o que vai fazer antes. Aí, dependendo do resultado do dado, eu descrevo se aquilo que ele falou aconteceu ou se aconteceu de outra maneira. Isso também é algo interessante. Mas, de novo, combates longos, isso aí se perde, porque no 15º ataque de espada do Bárbaro, ele só vai dizer, eu ataco ele com a minha espada. Isso aí fica um pouco perdido de novo e volta a ficar um combate maçante. Então eu sempre estava nesse problema de combates que são legais se são curtos, mas que ficam chatos se são muito longos. Até que então eu estava jogando Resident Evil 4 Remake e eu cheguei na famosa cena do Luiz Serra. É uma cena que eu amo desde o Resident Evil original e nessa cena eu me liguei em algo. Por que eu não faço isso nos meus RPGs? Pra quem não tá ligado, essa parte do jogo acontece quando tu encontra esse NPC, vocês dois ficam presos em uma casa e começa a vir um monte de onda de zumbi. E o objetivo ali não é matar todos os zumbis, mas sim resistir até acabar o tempo específico daquela fase. Então tem momentos ali dentro da casa que tu nem se importa mais em de fato matar os inimigos, mas sim atirar no joelho deles, incapacitar eles, ficar desviando, porque tu quer que o tempo acabe. E esse até hoje é um dos combates mais famosos da saga Resident Evil, porque ele subverte a lógica de combate. Não é somente atira, cai no chão, ele existe um molho a mais. É sobre sobreviver àquele tempo específico e achar estratégias, porque é muito mais inimigo do que tu tem de bala. E foi isso que eu pensei de uma mecânica diferente para começar a colocar nos meus RPGs. E nos videogames bons, pelo menos, sempre existem esses combates que trazem algo a mais, que tem uma mecânica a mais. Nenhum jogo tem o mesmo combate do início ao fim. Então os combates nunca são sobre repetição, mas sim sobre resolução de conflitos, sobre superar desafios. Se o teu desafio for sempre o mesmo, fica chato. Agora, se eu trazer novos desafios, esses combates viram quase que pequenos enigmas. E no RPG isso é essencial, porque a gente não tem recursos visuais ou sonoros que sejam satisfatórios, que nos deem dopamina no cérebro. Por exemplo, aqueles JRPGs como Final Fantasy, eles possuem um combate bem linear, ou até mesmo Pokémon, que é escolhe o ataque, ataca, o outro vai escolher o ataque, ele ataca e vai vendo ali a barrinha de vida descendo. Claro que existe uma estratégia nesses jogos, mas o combate é bem linear. Por que ele dá certo? Por uma mistura de sons, efeitos especiais e recursos sensoriais que acabam gerando aquela sensação de prazer na gente, de dopamina mesmo. Mas no RPG a gente não tem isso. Claro que é satisfatório para você que joga muito tempo conseguir combar e dar um dano, mas esse dano ele é completamente imaginário.
Ele não existe nenhum recurso que você sente ele de verdade. Então, quando tu insere novas mecânicas, novos desafios dentro daquele mesmo combate, aquele combate vira uma história. Não é mais somente um percalço dentro do teu RPG, não é somente um período em que o tempo para, vocês rolam dados e depois volta ao normal. Aquilo se mistura na narrativa do seu RPG. Uma mecânica que eu gosto muito de brincar nos meus combates é com o tempo. Coloque que ao invés de derrotar aquele inimigo, existe um NPC que sabe como abrir a porta porque ela tem uma combinação específica, ou ela requer algum ritual mágico específico que só ele sabe, e ele vai precisar de, por exemplo, 6 turnos para finalizar aquele ritual. E ele não pode ser interrompido. Se ele for interrompido, ele tem que recomeçar. E aí você pode adicionar um turno a mais. Para somar nessa questão de tempo e de desafio, você pode ou colocar ondas de inimigos, então a cada turno adicionam mais inimigos, e assim os jogadores têm que pensar que não tem como derrotar todos aqueles inimigos, então a opção deles vai ser usar magias, usar recursos que bloqueiem a passagem daqueles inimigos, ou de repente atrair eles para algum canto, ou o meu favorito, um inimigo muito mais poderoso que eles. Quando eles começam a lutar com aquele inimigo e veem que ele é muito mais forte que eles entendem que ok, a gente não pode conseguir derrotar ele, mas o jeito da gente ganhar esse combate é se nosso NPC conseguir abrir aquela porta. Então o que a gente vai fazer aqui para atrasar esse inimigo? E aqui vem magias, vem recursos que vão não necessariamente diminuir a vida daquele inimigo, mas sim deixar ele mais lento, tirar ele do caminho daquela porta. O combate vira diferente. O combate vira sobre proteger aquele NPC, não sobre derrotar o inimigo. Outra coisa que é muito legal ainda nessa ideia de um inimigo muito forte é utilizar armas especiais dentro do cenário de batalha. Isso pode ser desde um canhão, algo que os jogadores precisem decidir que eles vão gastar uma ação ou até mesmo gastar um turno inteiro para conseguir usar aquele equipamento, e aquele equipamento vai dar um dano muito alto no vilão. Ou seja, é um risco alto e uma recompensa alta. Em vez de tu estar efetivamente atacando ele, tu vai escolher gastar um turno inteiro para usar aquela arma, que caso tu acerte, tu vai conseguir dar bastante dano. Então isso também é uma mecânica que dá um molho a mais, porque os jogadores têm que se dividir. Olha só, vou tentar distrair o chefão, enquanto vocês tentam mexer nessa arma para conseguir dar dano nele. E essa é outra mecânica que funciona bastante nas minhas mesas. E nisso aí eu também urjo que as pessoas interajam com o cenário. Não faça teu cenário ser só um campo de batalha. Utiliza coisas neles que podem ser interativas, então desde plataformas que podem cair em cima dos inimigos dando dano neles, ou até mesmo, voltando àquela ideia de um chefão muito forte, cristais que sobrecarregam aquele vilão, ou de repente se ele suga energia de uma matéria orgânica no teto. Ao invés de bater inicialmente nele, os jogadores têm que de repente cortar as conexões que ele tem com aquela grande matéria. Assim também vem aquela questão de decisão dos jogadores. Ou eles batem no vilão, ou eles utilizam o turno deles para tentar cortar as conexões, os cabos, as veias que ele tem. Isso traz a sensação de escolha para o jogador. Traz uma tensão de será que estou escolhendo certo, será que vale a pena? E traz, em vez de só bate-apanha, estratégia para o combate de RPG. Dentro dessa questão de estratégia, eu gosto também de trazer rituais. Ou seja, existe uma parede de inimigos ou inimigos fortes que estão defendendo alguns NPCs que estão fazendo um ritual que vai liberar uma entidade muito poderosa, ou de repente alguma calamidade na cidade. Assim, os jogadores têm que se dividir entre lutar contra aqueles inimigos primeiro ou ir até aquele centro onde está acontecendo o ritual. Outro clássico de videogame é a defesa de objetivo. Uma coisa que eu fiz numa campanha minha que foi muito legal é que os jogadores estavam escoltando um príncipe para sua terra natal, que era onde ele precisava ir. Surgiram demônios e zumbis que queriam pegar esse príncipe. Então o combate se dividiu em tentar derrotar os inimigos e também proteger a carruagem, porque aqui alguns inimigos estavam tentando destruir a carruagem tinha ali uma classe de armadura, tinha ali um ponto de vida, e no momento que eles conseguissem destruir a carruagem, eles pegariam o príncipe, o combate ia mudar completamente, porque eles teriam que parar de lutar e sim focar em resgatar o príncipe. Foi algo que aconteceu, eles perderam a carruagem, o príncipe foi capturado e virou uma confusão aquele combate. E vocês percebem que quando se faz esse tipo de coisa, o que os jogadores vão lembrar não é aquela vez que eles deram 63 de dano num demônio. Eles vão lembrar daquela vez que o jogador específico decidiu atacar o cachorro infernal ao invés de defender a carruagem, e eles tiveram que mudar toda a estratégia para salvar o príncipe.
Isso é uma história, isso é uma narrativa dentro do combate. O combate não vira somente um parêntese dentro da tua campanha. E esses são somente alguns dos exemplos que eu quis mostrar para como contar uma história dentro do teu combate. Um dos combates favoritos que já teve numa campanha minha foi algo que não fui nem eu que pensei, foi um jogador meu que pensou. Dentro dessa minha campanha eu tinha inserido ali um momento em que eles recolheram muitos olhos, e olhos inflamáveis de algum continente específico. Esse meu jogador, ele tinha uma característica de recolher coisas que fossem engraçadas. Campanhas depois, eles foram lutar com um dragão. Eu coloquei o dragão realmente como um inimigo mais forte do que eles poderiam combater. Só que esse jogador lembrou que ele estava cheio de óleo dentro da mochila. O que ele fez? Ele falou, olha, eu vou usar um turno meu para jogar minha mochila no dragão. O fulano usa o turno dele para jogar Firebolt na mochila. Isso vai explodir. E eu tive que bolar ali quanto de dano aquilo ia dar. Mas aquilo foi tão irado que aquilo derrotou o dragão, que já tinha levado um dano, e aquele dragão que eles não iriam derrotar conseguiu ser derrotado por causa dessa ideia genial que o meu amigo teve. E nota como ninguém se lembra de quanto de dano essa mochila deu. A gente só sabe que essa ideia foi suficiente para derrotar o dragão, porque isso é uma história. Pessoas vão se lembrar de história dentro do RPG, não de quanto dano se deu, quanto dano se levou. Então espero que vocês tenham gostado dessas dicas e utilizem elas no seu RPG, que é o que eu sempre falo aqui, o RPG é uma contação de história em conjunto. Puxa teus jogadores para que eles também contem histórias no combate, que eles também falem, que eles também contem. Isso vai gerar muito mais dinamicidade no combate do que somente falar no combate, dizer uma frasezinha aqui, ou dizer como vai bater. Isso traz dentro do combate escolhas mais importantes do que eu usar a magia A ou a magia B. Atirar no inimigo 1 ou atirar no inimigo 2. Realmente vai colocar os jogadores naquela posição de decidir como eles acham que eles vão conseguir triunfar sobre aquele combate. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam aqui no canal. Tô batendo 700 seguidores e a meta é bater 1000 até o final do ano, então vamos dar-lhe. Se gostou desse vídeo, já manda pro teu amigo. De repente ele é mestre de RPG e você gostaria de ver esse tipo de coisa na sua mesa também. No mais, me siga nas redes sociais, eu faço conteúdo todos os dias sobre RPG e outras nerdices mais também. E é isso, pessoal. Muito obrigado e bons jogos.